Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, venha renovar com o Senhor a fé, o amor, a simplicidade do coração, a paz e a esperança. Pedindo aqui a graça do perdão dos meus pecados e a graça, Senhor, muito maior de poder perdoar as pessoas que me ofendem, porque nós temos dificuldade de perdoar. E com a tua graça nós podemos perdoar e a nossa vida será outra vida. Carta aos Romanos, capítulo 8, de 14 a 17. Filhos e herdeiros. De fato, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para de novo estar no medo, mas receberam um espírito de filho adotivo, por meio da qual clamamos, Abba, Pai, que é paizinho. É o próprio Espírito que se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, uma vez que sofremos com Ele, para também com Ele sermos glorificados. Eu gosto muito das cartas de Paulo, porque ele sempre fez tudo e se esforçou, sem falar que é o pioneiro da história da pregação, o homem que mais fundou comunidade. Mas aqui Paulo é doutor da lei antiga, zelador da lei, fariseu, como ele dizia, até ser convertido. Então ele sempre foi aguerrido, ele era doutor da lei antiga e fariseu, bem formado. Mas depois se converteu, encostou o doutorado para um lado e trabalhou. Deu sangue, deu a vida para que o nome de Jesus Cristo fosse sempre exaltado. Jesus é o centro da nossa vida, é o centro do universo, é o centro do Novo Testamento, ou seja, o Novo Testamento é Jesus. Outro dia eu escutava alguém falando porque mas o Evangelho no Antigo Testamento é Evangelho. Não. O Evangelho, nós temos um Evangelho só, 4 evangelistas. Quando falamos de Evangelho, que falamos que a palavra de Deus, ela é feita com prova. Vá na igreja e preste atenção que a igreja não faz improviso. A liturgia é planejada em março, durante o ano litúrgico, e quando nós usamos dizer que a palavra de Deus é somente o Evangelho, mas nós pegamos uma leitura do Antigo Testamento, que é a raiz, isso vem, não é pego ali no laço, não, isso é planejado, a liturgia está pronta e é preparado. Uma leitura do Antigo Testamento é um salmo e uma leitura das cartas. Isso depende da época do ano e o tempo, que a igreja é um tempo, né? A liturgia é um tempo, cada tempo é uma coisa. Então, o que significa isso? Vai-se no Antigo Testamento pegar a raiz, depois vai nos ramos e o salmo, mas todas as leituras, uma tem que confirmar a outra. Ali pegamos o texto do Evangelho, é tudo sob medida,
Por isso que é chamado de palavra de Deus. É proclamado sempre. Se nós temos diácono, pode estar o bispo. É proclamada sempre pelo diácono. Se não está, é proclamada pelo presbítero. Como quando é uma celebração, é proclamada pelo ministro que está presidindo a celebração. Mas por isso que nós chamamos de evangelho. Agora alguns dizem, não, mas a Bíblia é toda evangelho. Não, não é. Mas vamos ficar aqui, deixar esse negócio de não é, vamos ficar com esse texto. Nós somos filho de Deus e herdeiro de Deus, porque recebemos um selo. O selo é o Espírito Santo. Esse selo, ele não aparece. Mas, em outro texto, Paulo vai dizer, quem não tem o Espírito de Cristo, não é de Cristo. O Espírito é invisível, ele diz aqui, ele vem e se junta ao nosso Espírito para nos mostrar que nós somos filhos e herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus. Porque se sofremos com ele, para também com ele sermos glorificados. Claro que não vai ser agora. Essa glorificação só vai se dar quando nós passar para outra dimensão. Não existe santo vivo, né, enquanto nós estamos aqui. E essa é a confusão, que alguém diz, é santo, não é santo? É santo sim. E é claro que a pessoa já caminha enquanto está aqui. Vamos caminhar, buscar Jesus agora. Vamos fazer amizade com ele agora. Porque nós vamos nos acostumando a conviver com esse irmão fantástico, Rei, Senhor, e faz questão de ser nosso irmão. Ele é o primogênito, não é o irmão mais velho, mas ele foi o escolhido para que os outros fossem salvos por ele. A salvação se dá por meio da fé em Jesus Cristo. Mas essa fé, diz São Tiago diz, a fé sem obra é morta. Algumas pessoas confundem, eu tenho muita fé. Eu conheci um frei que ele falava assim, se alguém falar para mim que tem fé, eu não acredito. Agora, se outra pessoa falar, frei, aquela pessoa é uma pessoa de muita fé, eu acredito. Então é o caso do Espírito. Para muitos ainda desconhecido. Tem alguém que confunde até com santo, né? Em Santa Catarina existe um dia do Divino Espírito Santo. Tem uma festa do Divino. O Divino, mas é como se fosse um santo. Não, o Espírito Santo, como Jesus, que é a Santíssima Trindade, um só Deus e três pessoas distintas, mas com eles não há discórdia, existiu desde a criação do mundo. Só que os profetas que eram ungidos pelo Espírito Santo, eles não sabiam. Samuel foi o homem que mais... Samuel não foi profeta, Samuel foi juiz, mas foi o homem que ungiu os dois primeiros reis de Israel. Teve a graça de ungir. Samuel foi um grande homem. E não é profeta, tem 2 livros de Samuel, o primeiro e o segundo. Inclusive, os 2 reis que ele foi ungido está no último livro. A última façanha dele é com o rei Davi. Após o rei Davi, Salomão já começa no livro dos reis, que em algumas bíblias antigamente tinham 3 volumes, hoje é só 2, mas nos 2 conta tudo, as façanhas dos reis, né? Porque após o rei Salomão, o reino foi dividido, aí era rei para tudo que é lado. Mas vamos ficar aqui com o que mais nos interessa. Você tem o selo do Espírito Santo. Se você já foi batizado, você já recebeu o selo do Espírito Santo.
Mas esse Espírito Santo, sem fé, ele não existe. A fé, junto com o amor, e como eu disse aqui no começo, com a esperança e uma porção de outras virtudes, nos leva a ter mais conhecimento da nossa vida espiritual. O ser humano existe, mas tem coisa da nossa vida que nem nós conhecemos, só Deus conhece, né? Começando pela nossa história, pela nossa caminhada aqui pela vida. Guiado pelo e conduzido pelo Espírito Santo. Se você é alguém que trabalha com uma obra só de evangelização, eu diria que as pessoas que vivem sempre cheia do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só funciona na religião? Não. O Espírito Santo é em qualquer situação, em qualquer segmento que a gente faz para o bem comum. O Espírito Santo age nessas pessoas de bem que faz o bem comum. Como eu pedi aqui no último vídeo que eu gravei, pedi para as pessoas rezar, para nós rezarmos o pessoal do Rio Grande do Sul, e ainda pedindo, mas no outro dia o que eu vi? Eu acredito que muita gente rezou e outros tomaram outra atitude, né? No domingo eu vi uma entrevista de um cidadão, daqueles que perderam tudo, e aí perguntaram para ele como é que estava. Ele falou assim: nós estamos perdendo, mas estamos felizes, porque a ajuda está vindo de todo lado. O pessoal diz: quem está ajudando vocês? Vem o pessoal de Gramado, vem de Farroupilha, vem de todo lado nos ajudar. A limpeza da cidade, né? Para aproveitar algumas coisas. Então as nossas orações valeram. E é por isso que nós precisamos de rezar pelas pessoas quando estão em dificuldade. E eles ainda precisam da nossa oração, não é? Porque no primeiro momento a gente não pode fazer outra coisa a não se rezar. E ali vai ter muitas outras coisas que eles vão necessitar, mas aí já fica mais, hoje é feito mais a cargo de empresa que se encarrega de receber os donativos. Parte vem do Estado, parte vem da federação e outra parte são as pessoas que se juntam de boa vontade para fazer isso. E hoje, até nessa situação, tem os aproveitadores que desvia também. Nós temos que tomar cuidado com tudo isso, né? Que tem alguém que vai lá, assim, feita que é um dos que vai ajudar e acaba desviando. Por isso é que a gente sabe que até para ajudar as pessoas hoje é difícil, porque o maligno enfia o pé dele onde não é chamado, mas ele sempre enfia. E através de quem? De pessoas. Pessoas que não têm esse Espírito Santo. O Espírito Santo... Ah, mas o Espírito Santo não é para qualquer um. É. O Espírito Santo está aqui, está em muitos textos. É um selo, mas que não se vê. Mas as obras que você faz, o que você fala, tem que ser condizente com o que a gente faz. Eu digo sempre para as pessoas: eu rezo o que vivo e vivo o que eu rezo. Uma outra coisa que nós temos que aprender: eu rezo o que eu vivo e vivo o que eu rezo. E eu não erro? Erro como todo mundo. Faço coiseira como todo mundo faz. Ninguém aqui é santo antes da hora. Ninguém. Santo somente depois de julgado, e o juiz é Jesus quem julga, não é? E a quem ele deu a incumbência de fazer esse tipo de trabalho. Mas nós precisamos do Espírito Santo. Aí nós temos um povo que faz um barulho, uma gritaria, diz: é a unção do Espírito Santo. Você imagina um depressivo, uma pessoa que está depressivo, aí chega num lugar que está aquele pampeiro, aquela gritaeira, um som rebentando, tambor para tudo que é lado, e aquilo vai fazer bem? Claro que não. O depressivo ele precisa de descanso, de calma, de paz. Vamos lembrar de um texto de
do profeta Elias, depois de matar 400 sacerdotes de Aba, que era o deus da mulher do rei Acabe, que era a pior praga que existiu na face da terra. O rei até que não era malo, mas quem mandava era a mulher, a rainha, e até que enquanto não mataram ela, claro que o Elias também não matou aquele sacerdote sozinho. Ele também tinha um grupo de pessoas, que ele não era uma pessoa só, os profetas também eram um grupo, né? Mas depois que eles mataram, o exército dela matou todo mundo, ele escapou só ele. E Deus mandou ele ir para um lugar e ele foi esperar longe dali. Primeiro vem um turbilhão, um barulho. Ele, dentro de uma caverna, ele não viu Deus. Depois vem um terremoto, ele não viu Deus. Depois vem outra, ele não viu. Depois vem uma brisa suave, que era para ele sair. Aí ele viu Deus. Mas tudo o que o profeta Elias viu era sinais de Deus. Mas ele estava em depressão. E um depressivo, barulho para ele não pode ser Deus, mas não serve. Tem um tipo de depressão que a pessoa gosta de farra, de estar no meio da zaca. No outros, não. No meu caso é silêncio. Quanto mais silêncio, barulho para mim sempre me faz mal, né? Mas o Espírito Santo move as pessoas. Para isso existe uma coisa chamada crença, fé em Jesus Cristo, testemunho de fé, a conduta dessa pessoa. Isso, a conduta, somos nós que cobramos. Jesus não cobra nada de ninguém. Mas as nossas instituições é que cobra conduta, né? O Senhor quer saber se você acredita nele. O Senhor quer saber se você se entrega a Ele de verdade. Ele te unge com o Espírito Santo e Ele não tem preocupação da sua conduta, porque Ele sabe que uma vez que você está ungido pelo Espírito Santo, você próprio vai mudar sem precisar de esforço. Olha aquele cara ali, tem um camarada que o problema dele é a pinga. Se ele não beber pinga é uma coisa séria. Vamos ajudar ele? Só que não vai chegar nele dizendo que ele tem que parar de beber pinga. Você vai ter que chegar falando de outro jeito. E ajudar sem proibir. É assim que Jesus faz. Ele ajudava sem proibir, sem taxativa. Ele chega e pega Maria Madalena caindo nos pedaços. Ele foi dizer: Maria, primeiro você vai, se converte dos teus pecados, depois eu vou cuidar de você. Não. Ele foi cuidar de Maria Madalena e ela não queria ser cuidada, não queria ser curada e ele não curou. Foram muitos dias até que ela viu Jesus curar alguém e ela se interessou. Mas ele deu, e os outros apóstolos falaram: mas o senhor não pode curar? Ele falou: não, eu posso, mas não posso curar na marra. Não é, eu dou aqui um exemplo de Maria Madalena. Zaqueu foi na hora, Mateus foi na hora, não, a Bíblia está que foi na hora que Mateus seguiu, não é bem assim. Mateus primeiro foi se organizar, largar o emprego dele, que ele já estava descontente, a mulher separou dele, ele vendeu tudo que tinha e foi seguir Jesus. Não foi assim de uma hora para outra como está na Bíblia. Está na Bíblia, foi na hora, não é na hora. É um tempo. É que a gente lê o texto aqui e diz: não, aconteceu isso rápido. São Paulo, depois da conversão dele, ele ficou 3 anos em Jerusalém, e São Paulo era do estupim curto, esperando para ser aceito, e alguém fazendo a ponte entre ele e os apóstolos, mas tinha uns que não... Tiago nunca aceitou ele. Até que Barnabé, com muita luta, até que Pedro aceitou. E aí eles partiram não para Jerusalém, partiram pregar o evangelho para os gentios. E foi aí onde Paulo deu lição, muitas e muitas lições, ele e Barnabé. Depois ele criou congregações, os primeiros presbíteros, os primeiros bispos, os primeiros diáconos, porque os apóstolos só ordenaram 7 diáconos.
e não ordena mais ninguém. Paulo já deixou, Timóteo já foi bispo, não era, naquele tempo não era ordenado, era escolhido, Timóteo, Tito. Quando você pega as cartas de Timóteo, que Paulo escreve a Timóteo, aí eu já vi alguém pegando aquelas cartas para fazer homilia, fazer leitura para as pessoas. As cartas a Timóteo, de Paulo, tanto a Timóteo como a Tito, não é para o ser comum, é somente instrução para o bispo, ensinando como é que ele vai escolher um bispo e um presbítero e um diácono, com suas condutas. Não serve para a gente, mas as pessoas conhecem tanto a Bíblia que eles pegam aquilo e fazem um sermão em cima dela. Lê as duas cartas de Timóteo para você ver se é o que eu estou dizendo ou não. As de Tito é a mesma coisa. A carta a Filemon é uma carta, não chega nem a ser uma carta, é como diz, um bilhete. A Filemon, diretamente, uma pessoa, não é a uma igreja. Sei bem que na casa de Filemon se formou-se uma pequena comunidade, mas a carta foi dirigida somente a Filemon, a uma pessoa. A carta dos Hebreus, que teve tanto tempo que é de Paulo, não é provado. Hoje ninguém sabe quem escreveu, mas a carta de Hebreu não é de Paulo. A carta dos Hebreus e a carta de Éfeso, hoje também provada que não é de Paulo. E tudo indica que é porque a saudação de Paulo é igual, mas não, ela foi escrita no ano 90. Se supõe que por algum discípulos que tenha sido de Paulo ou de Timóteo, alguém que conhecia muito bem ele que escreveu a carta. Mas até hoje não se descobre, já foi feito muito estudo sobre ela, e ela não é de Paulo. É como a carta aos Romanos, e é fantástica a carta dos Romanos, fantástica. Você pega o capítulo 11 da carta aos Romanos, que você vai viajar na Sagrada Escritura inteira. Ele faz um passeio ali do começo, desde a criação até o momento que chega ali. Ele passa por tudo no capítulo 11, falando da fé, da criação, que foi feito o visível, foi feito pelo visível. É lindo, é da gente se apaixonar. Mas a nossa paixão deve ser por Jesus e ter sede desse Espírito Santo. Ter sede. Porque começa a primeira vez que aparece no Antigo Testamento, aparece no livro de Joel. Deus prometendo que vai derramar do Espírito dele sobre todas as carnes. Aí depois tem a efusão do Espírito Santo no dia de Pentecoste, que desceu sobre 120 pessoas. Inclusive Nossa Senhora e os apóstolos estavam presentes. Nossa Senhora já era ungida pelo Espírito Santo. Mas ele desceu só aquela vez. A partir dali, agora ele se dá pela imposição das mãos de quem recebeu a primeira vez. Então nós conservamos isso até hoje. Aí alguém diz assim, são conservadores. Claro que somos conservadores. Aí vai alguém que ele nunca fez nada, ninguém ordenou ele a nada, e depois ele vai passar o Espírito Santo para alguém que ele nunca recebeu. Então, só se dá para alguém aquilo que a gente tem. Você não pode dar o que você não tem para ninguém. Eu sempre uso aqui uma palavra que isso eu ouvi há muitos tempos atrás, isso me chamou a atenção, era um momento muito importante na minha vida. Ninguém ama aquilo que não conhece. Ninguém esquece aquilo que ama. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Jesus é o centro de tudo. Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é o Salvador da pátria. Jesus é quem vem ao socorro de todas as pessoas. Ele estava lá, está no Rio Grande do Sul, naquela cidade onde aquele pessoal perderam tudo, consolando, através de quem? De outras pessoas. Jesus está aqui comigo, ele está com você aí que está assistindo esse vídeo, aí às vezes até criticando, mas esse cara não tem o que dizer e está dizendo. Estou falando aqui de uma coisa muito importante, que nós somos muito apego ao nosso corpo, que nós valorizamos
tanto, curtimos tanto e esquecemos das maiores preciosas pérolas que existem dentro de nós, que é a nossa alma e o nosso espírito. O corpo serve. Na Idade Média, eles puniam o corpo, esse corpo não presta, né? Mais tarde, o Espírito Santo vai iluminando essas mesmas pessoas que mandavam judiar do corpo, diz, não, o corpo não pode ser judiado. Fazer sacrifícios além da conta para poder se santificar. Diz, não, aí depois aquilo que mandava fazer, agora proíbe fazer, que já não é mais santo, porque não é. O corpo bem nutrido, ele vai ter também estrutura para carregar a alma, que é responsável pelos nossos sentimentos, e o Espírito que habita em nós, que é o Espírito do Senhor, que reanima o nosso espírito quando está desanimado. E a outra coisa, o nosso coração, o coração que Deus quer de você e de mim, não é o que nós pensamos que é. Não, não é o relógio que bate. O coração está nessa região aqui. Que nessa região é... Que coração é esse? A nossa alma. A nossa alma é o coração. Quando Jesus fala de coração, aí nós temos o Sagrado Coração estampado. Eu mesmo não gosto de ver, mas tem um significado, eu ainda não conheço, mas sei que tem, por isso que aparece. Mas o coração que Jesus fala, que ele quer tanto, não é esse que bate no nosso peito e que um dia pode infartar. E que sempre, quando a gente morre, a maioria das vezes, seja a morte que for, sempre é um infarto, né? O coração que Jesus fala está aqui. É a nossa alma. Que muitas das vezes o marginal faz o que é que os marginal faz, os bandidos, os estupradores, quando eles pegam uma mulher que eles querem tocar essa parte no chão, porque aí ele tem facilidade de dominar. Como eles descobrem isso é que ninguém sabe. Que uma vez que você tocou essa parte no chão e prensado, a pessoa fica sem reação fisicamente. O Espírito do Senhor, igual fala Paulo aqui, que nos diz que temos o direito de chamar Deus de Pai, não de Paizinho. E o Espírito que vem em socorro do nosso Espírito. E nós somos herdeiro. Se somos filhos, somos herdeiro e co-herdeiro com Cristo. E se sofremos com Cristo, também vamos ser glorificados com Cristo. Agora, meu irmão e minha irmã, para tudo isso acontecer, nós temos que fazer o quê? Muito esforço? Não. Ter fé em Jesus, confiar nele plenamente, com convicção. E é claro, você precisa da sua religião. Não vai largar a sua religião e dizer que tem um homem aqui falando para você que você não precisa de religião. A religião vai nos ajudar, sim. É a comunidade, nem Jesus ficou sozinho. E não é porque ele escolheu 12 apóstolos que ficou somente os 12 seguindo ele. Era muita gente que seguiu o Senhor. Era muita gente. Ele se cercou de pessoa. Agora eu quero ficar num canto sozinho, que a gente depara muito. Isso aí eu rezo na minha casa, quando eu preciso me confessar, eu me confesso atrás de um toco. O problema é que esse toco ninguém nunca acha, né? E a nossa oração cotidiana é necessário, de modo particular, rezar pelas outras pessoas. Mas para rezar pelas outras pessoas, primeiro você tem que rezar por você. É uma coisa muito simples. Quando você faz o bem para alguém, não importa o tamanho desse bem. Sendo um bem, é uma palavra de conforto, é uma partilha de alguma coisa, um copo de água fresca, como diz o Senhor. Mas você veja como que é o resultado. Você chega em casa, no escuro, aí tem muita gente que vai chegar, está chegando ali. Você vai, bate no teu repetor, acende a luz. Quem é a primeira pessoa a ser beneficiada da iluminação? Os outros ou você que ligou?
Esse é o fato e a nossa luta de querer que as pessoas partilhem. Gente, vamos aprender a partilhar, que é uma forma da gente se desapegando. Quem tem mais ajuda os que têm menos. Quando as pessoas estão em necessidade, socorra. Porque isso agrada a Deus. Isso faz Deus ver você, ver eu e você como semelhante, imagem e semelhança dele. Agora, alguém que fecha o coração para ajudar uma outra pessoa que está necessitado, Deus não se agrada desse tipo de coisa. Nunca. É tão simples, você não precisa fazer grandes coisas, a gente faz aquilo que pode, mas faz de boa vontade, com amor, fazendo porque aquele é meu irmão e ele é a imagem e semelhança de Deus igual eu. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas quando a gente vê alguém agredindo o outro, ele é a imagem e semelhança de Deus naquele momento? Claro que não. Quando a gente vê alguém tripudiando em cima das outras pessoas, ele é a imagem e semelhança de Deus? Claro que não. Mas vamos aprender com o nosso mestre. Primeiro ele acolhe toda. Jesus primeiro acolhe, não vai limpar, vai dar um banho nele primeiro, depois traga para cá. Que a maioria das nossas começa pela minha. Sabe? Todas as igrejas fazem, né? Primeiro vamos arrumar a vida dele, depois ele pode vir. Porque ele não tá sendo digo isso daquilo. Jesus primeiro acolhe. E eu estou aqui. Eu tenho religião. E eu não vou deixar que os outros pisoteiem e sapateiem em cima da minha religião. Mas a minha preferência é Jesus. Quem vai me salvar é Jesus. A minha religião vai me ajudar, como eu também vou ajudar outras pessoas através da religião. A religião não é má, mas é feita de pessoas. E onde tem pessoa, tem coisa boa e tem coisa ruim. Seja você, eu te convido hoje, se você der um passo hoje, fizer um gesto de bondade, um copo de água. Jesus coloca, veja só, ele coloca um copo de água fresca. Se você der a alguém por amor, por ele estar com sede, não é só para se livrar. Alguém te pediu um copo de água que está com sede. Você já fez uma grande obra. Uma visita a um doente, não precisa falar nada. A sua presença já é o suficiente. Eu faz tempo que não visito ninguém. Ontem fui visitar um amigo que sofreu um acidente. Nossa, fui para ficar lá uns minutos, fiquei quase mais de uma hora, porque é gostoso, a pessoa precisa, eu já passei por o que ele está passando agora, não tem coisa melhor. Mas vamos fazer isso. Você é ungido pelo Espírito